Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lembrem deste gráfico, ou melhor, se você está aqui no canal há algum tempo, você lembra desse gráfico que eu comentei sobre Selic, nossa taxa de juros básica aqui, certo? Nossa economia. Indexei no mesmo quadrante, no mesmo gráfico ali, mas em tabelas diferentes, né? Para a gente poder ver quanto que um oscilou em relação à outra, sem estar no mesmo eixo cartesiano, né? YX, eu coloquei ali a nossa Selic, coloquei o nosso Ibovespa e também coloquei a taxa de juros americana, também chamada de interest rate, certo? E eu tentei mostrar para vocês naquele vídeo super longo que eu utilizei a Itaúsa como cobaia, né, para dizer que a gente é muito mais sensível à nossa taxa de juros. Foi aquele vídeo macro. Pois bem, pessoal, vou deixar esse vídeo aqui no card para vocês. É muito interessante esse gráfico, acho que vai fazer bastante sentido para nós investidores que gostamos de alocar ali, vamos dizer assim, com 6 meses mais, tá, nosso capital, para depois aí ver se lucramos, se rebalanceamos, se aumentamos posição. Tá? Então, menos trading, mais assim, é um trade de longo prazo, vamos dizer, tá? Mas o vídeo de hoje eu vou trazer um paralelo que é um pouco mais hardcore, certo? Que é um paralelo entre Ibovespa e dólar, contando com cisnes negros, ou seja, 2008, 2020, subprime e o crash que nós tivemos do Coronga, certo? Então, eu vou trazer para vocês aqui mais um vídeo de insight que deve ajudar vocês, pelo menos é isso que me ajuda, tá, pessoal? É a ótica macro, eu venho trazendo isso para vocês, mas a correlação entre ativos que, segundo a minha opinião, somos ainda uma economia muito indexada ao dólar, tá? Principalmente pela venda e pela posição que as grandes blue chips, sendo empresas de commodities, têm na nossa bolsa. Então, dependemos ali da oscilação do dólar também para trazer fluxo estrangeiro, não só da precificação das commodities especificamente. Então o vídeo de hoje vai ser dólar índice, dólar Bovespa, qual a correlação que a gente pode tirar dentre esses dois ativos, tá? E o que esperar para 2022, qual que é a próxima oportunidade. Então eu vou falar sobre esses dois temas, tá? E no final eu posso também cantar ali quais são os setores que podem estar sofrendo nesse final de janeiro, começo de fevereiro e de repente apresentando as melhores oportunidades ali para o meio do ano. Tá? Então não é algo para você sair correndo, é algo para e já tentar operacionalizar o que eu falar aqui, mas sim, vamos colocar ali na gaveta. Eu acho que esse ano aqui a gente pode utilizar o que o Bruno vai falar agora, beleza? Esse é meu intuito desse vídeo. Disclaimer feito, pessoal, nada é recomendação aqui. Vamos começar, quase que eu engasgo aqui. Vamos começar pelo gráfico do índice Bovespa. Vocês estão vendo aqui, pessoal, o gráfico do índice Bovespa nesse momento atual. Tá? Vou trazer um zoom para vocês. Então nós estamos exatamente aqui, tá? Nesse momento. Estou falando com vocês janeirão, quase feriadão aqui na cidade de São Paulo, aniversário dia 25, hoje é dia 21 de janeiro de 2022, tá? Estamos nesse momento de retração. Todo o meu histórico aqui, pessoal, e já falo história, tá? Então eu sou um cara fã de história. Então eu vou olhar para a canhota dos gráficos aqui e trazer para vocês eventos, tá? Contexto, e aí tentar projetar melhores alocações para esse 2022, tá? Estamos no começo do ano ainda. Então, esse é o contexto atual, pessoal. Estamos aqui, né, brigando entre 103, 100 mil pontos a 110 mil pontos. Bacana, tá? Rapidinho, para quem quer saber o meu alvo para o Ibovespa Cash, né? Esse Ibovespa à vista não é tradável. Por hora, para esse finalzinho de janeiro aqui, começo da bateria dos resultados do quarto trimestre, 110.900, e eu tenho como protagonistas, tá, a política monetária chinesa arrefecendo, sendo expansionista. Então minério de ferro ganhou uma sobrevida, Vale subiu muito no final de dezembro, ou começo até de dezembro para agora, continua ainda subindo, ou pelo menos fazendo manutenção da alta. Isso trouxe muito fluxo estrangeiro para nós, fechamos o ano de 2021 com 100 bi acumulado. Isso veio bacana. Outra coisa que para nós é bacana, para o mundo não é. Conflito geopolítico. Começou ali na Ásia Central, Rússia, e aí todos os da vida que tem ali, Paquistão, Uzbequistão e por ali vai, tá? Agora subiu para a Crimeia de novo, para a Ucrânia de novo, tá? Toda essa região é muito interessante na logística dos oleodutos e gasodutos e também produtora de petróleo. Inflação no petróleo, mais fluxo financeiro para o Brasil, tá? China com uma política monetária expansionista, cortando juros, diminuindo o compulsório. Bom, temos também proteína subindo novamente, temos as commodities de maneira geral, grãos subindo, a agricultura, né? O agro subindo. Isso trouxe muito fluxo para nós no curto prazo. Isso quer dizer, dezembro finalzinho, tá? Janeiro continua com isso, pelo menos com essa dinâmica. A China divulgou um PIB extraordinário de 8,4%, tá?
Isso trouxe muito fluxo para emergente, principalmente Brasil, fazendo o real se valorizar, porque veio o dólar para cá, tá certo? Veio o dólar para cá para investir na bolsa, tá? Não ainda estamos falando de renda fixa, apesar de ela estar alta, mas veio para a bolsa, 100 bi, pessoal, é recorde, tá? E aí inflacionou. Só que inflacionou quem? Small caps? Não. Tá só um respirinho ali nas small caps, uma rebarba, tá? Mas inflacionou quem? Petrobras, PetroRio, setor de petróleo, setor de mineração e siderurgia, setor de proteína animal, e também nós tivemos um pouquinho de celulose, aproveitando ali, né? Todas as exportadoras, vamos dizer assim, se valorizaram, tá? Esse é o contexto atual. Bacana, vamos agora voltar. E eu sei que nem todos aqui do canal são fãs de falar que, tipo Mark Twain, né? Que a história rima, não é igual, mas ela rima. Eu sou fãzaço da história, até por isso que eu utilizo o gráfico também para tomada de decisão, pessoal. Vamos lá, esse é o contexto atual, então a gente está tentando se recuperar um pouquinho da queda que vem desde julho, tá? De junho e julho, por quê? Lá em junho e julho, na minha opinião, muda o macro, tá? Muda. Então a tendência de manutenção de Selic e de inflação subindo, mas não preocupando, cortada. Inflação sobe muito além do esperado, quebra totalmente o teto, e aí a Selic vem subindo junto. A partir do momento que a Selic sobe, tá, e a inflação sobe tão quanto, tá, nós não conseguimos conter a inflação durante todas as subidas e tivemos um beijo ali no final, que foi PEC dos precatórios, tchau para o teto de gastos. Isso fez com que o Banco Central acelerasse ainda mais a alta da Selic. Então, Selic subindo e inflação subindo, óbvio que ativos de risco vão caindo. O refúgio no curto prazo, vamos colocar aí novembro, dezembro para cá, foi a China sendo contrária ao mundo, expansionista, então o minério de ferro começa a subir e o petróleo agora ganha uma vida ainda maior, tá? Acima dos $80 o barril, por exemplo, devido a um conflito, então mais um choque de oferta está por vir, pelo menos é isso que o mercado está precificando, tá? Pois bem, temos ali bem interessante esse momento para o Ibovespa. Agora eu vou trazer vocês, pessoal, para 2008, 2009, 10 e 11. Mas guardem uma figura gráfica, né? Gravem um movimento comportamental. Crash de 2020, certo? Recuperação em W ou em V do Ibovespa, não da sua ação específica, tá? E depois nós temos aqui um ano e meio depois, uma retração, certo? E agora uma tentativa de recuperação, tá? Então esse é o contexto. Crash, recuperação rápida, queda, de certa maneira, mais lenta e recuperação também lenta, né? Veja que a recuperação aqui, ó, nós estamos a praticamente um semestre entre 100 mil pontos e 110. Se você quiser colocar 115, entre 100 e 115. Então, cria-se um equilíbrio agora, mas estamos no momento subindo. Bacana. Pega esse contexto e agora eu volto vocês lá para 2008, tá? Onde nós tivemos também crash. Tá, nesse caso, a recuperação foi de fato em V, então não teve muitas paradas. Bum! Recupera em V. E temos a primeira queda. Pós-recuperação. Muito semelhante, tá? Muito semelhante. Essa queda que nós tivemos ali em 2011 até a primeira queda aqui, pelo menos 2012. Muito semelhante com o segundo semestre de 2021. Tá? E aí uma recuperação que aqui eu coloco a opinião já projetando o contexto para 2022. Nós estamos nessa fase aqui, ó. Minha opinião, tá? Que vai perdurar, tende a perdurar na minha ótica aqui, esse primeiro trimestre, tá certo? Com essa dinâmica que nós temos no mundo atual. Commodities deram mais um bump, trouxe já fluxo para cá, eles aportaram, pessoal, em novembro, aportaram em janeiro, deve realizar nos próximos meses esse fluxo todo, tá? Por quê? Políticas monetárias no mundo, assim como foi na época aqui de 2011, 2012, estavam tentando terminar o afrouxamento ou diminuir todo o resgate financeiro que foi feito no subprime. Tá? Eu trago para vocês um novo contexto também. Vou utilizar aqui o meu gráfico macro do balance sheet aqui do Fed. Deixa eu ver se eu consigo trazer para vocês. United aqui. Bom, trago para vocês. Vamos lá. Esse é mais um gráfico. Aqui não estava planejado, mas vamos trazer para vocês também. Então, aqui, pessoal, deixa eu trazer. Diminuir. Bacana. Aqui, esse gráfico em linha, em área, né? Eu mostro para vocês, basicamente, tá, o tamanho do balanço patrimonial, vamos assim dizer, do Banco Central americano. Então, lembrem que em 2008, tá, ele teve que ir ao mercado, ir ao Wall Street e falar, cara, vocês criaram um monte de bobagem, um monte de lixo,
dá para mim esses lixos aí de títulos podres, vou comprar todos eles, injetar liquidez para vocês, então eu compro, dou dinheiro para vocês e mando esses ativos tudo pro meu balanço. Tá. Esse é o tamanho do balanço do Fed. De 2007 para 2008, ele sai aqui de 92 bi, aproximadamente 92 bi, até chegar aqui a 2 tri, mais ou menos, tá? 92 bilhões foi para 2 trilhões. Tá? E aí foi crescendo essa política, tá? O que coloca em xeque mais ou menos o que eu falei, não foi tão... A política monetária de 2011 para frente, ela foi acomodatícia sim, tá? Até 2014, só que menos íngreme como foi aqui. Aqui ele comprou muita gente, comprou muito título para resgatar a economia. Foi a salvação. Obama teve que lutar bastante com o Partido Democrata e com protestos, né? Occupy Wall Street, eu lembro muito bem disso. Então todo mundo contra, salvando o mercado financeiro, mas não salvando isso ou aquilo ou aquele outro. Pum, salvou o mercado financeiro, comprou todo mundo aqui. Bah! E o balanço do Fed foi lá em cima. E continuou subindo até 2014, que foi a estabilização. Tá? E aqui dica, olhem o gráfico do S&P. Quando chegou 2014 aqui, 2015, ele faz um topo. Tá? E aí o Fed começa a fazer a manutenção da compra, nem taper, tá? Nem tapering, como foi rapidinho o que ele fez em 2013, eu acho, que assustou o mercado. Não, ele fez aqui uma manutenção, parou só de comprar, e aí diminuiu um pouquinho a partir de 2019 aqui, ó. Diminuiu um pouquinho, começou a vender um pouquinho desses ativos em 2019. Tá? Mas vejam o gráfico do S&P, a única parada que ele teve, ele foi meio que em 2015, 16, 17, 18, tá? Foi a única paradinha. Por quê? Parou de ter liquidez no mercado. Tá? Depois de 2020 veio e o Fed saiu aqui de 3, 4 tri para simplesmente 7 e estamos batendo aqui, tá batendo aqui quase 9 trilhões hoje, o balanço do Fed. Tá? Então veja que a história do balanço da política monetária fiscal americana não é igual, são outros números, mas vamos dizer assim que o movimento se repetiu, tá? Ou rimou. Uma íngreme na crise, depois a gente tem, né, um pouquinho de agrado. E agora, o que é o tapering, pessoal? O tapering é a diminuição, o achatamento dessa curva. Tá? Então, vamos parar as recompras, diminuir as recompras. Então, vai achatar, vamos chegar nesse platô aqui. É o próximo ciclo do Fed. E depois a vender. Tá? Eles vão começar a achatar a venda. Tô, mercado. Comprei, agora eu tô pra vocês de novo aí. Porque isso daqui não é meu, esse filho não é meu. O Fed vai fazer isso. E quando ele começar a vender, ele vai o quê? Tirar dinheiro do mercado. Quando ele compra, ele põe dinheiro, injeta liquidez no mercado, porque está comprando um título e está dando dinheiro. Agora ele vai dar o título e vai pedir dinheiro. Tá? Então isso aqui, quando acontecer, pessoal, é ruim para o mercado financeiro, porque está viciado em uma mesma política que somente aqui em 2014 até 2019, mais ou menos, foi menos íngreme aqui, ó, tá? Foi menos intensa. Beleza? Então, esse é o ponto que todo mundo tem medo no mercado atualmente, tá? Voltando, então, para 2011/2021, né, que eu quero traçar um paralelo aqui para vocês, pessoal. Eu acredito que a alta atual é um pullback, certo? É um pullback, é uma retração, não uma retomada de tendência, por exemplo. Isso aqui seria retomada de tendência. Não, acho que a gente está nessa fase, que eu vou grifar em vermelho. Tá? Então tomem cuidado e tomem cuidado porque esse ano aqui, falando em alocação, vai ser um ano para você o quê? Tentar ser mais ativo, na minha opinião, mesmo para longo prazo. Subiu tantos por cento, rebalanceia. Eu rebalancei, por exemplo, Energias do Brasil. Tá? Depois, espera mais uma queda e tenta raspar mais um pouquinho na próxima queda. Tá? Porque o mercado tende a se ajeitar, demorar um pouco para se ajeitar a uma nova decisão fiscal monetária global. Tá? Bacana. Então, esse é o ponto, pessoal. Eu acho que é um pullback. Tá? E aí eu trago mais um paralelo, não só do Ibovespa para com o próprio Ibovespa. Né? Ibovespa do futuro, então, é esse que nós estamos hoje. Na minha opinião, vai ser, então, um pullback. Certo? Não vamos ter muita facilidade ao passar os 130 mil. Não creio que a gente vai ter facilidade ali. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Tá bom? Posso estar totalmente errado, pessoal, mas estou trazendo aqui um pouquinho da história. E aí eu vou para o índice dólar, o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas interessantes, tá? Que faz um movimento também muito interessante. 2008, queda. 2009, força na alta. Tá? Pico em 2010, queda até 2011. Então, crash. Então, aqui coloca em 2020.
Aqui coloca em 2021 e vamos tentar mirar 2022 como sendo aqui, ó. Tá? Esse é o índice dólar lá no passado, pessoal. Chegou a estar sobrevendido, foi até sobrecomprado e ficou em tendência, tá? Até aqui meados de 2012. Que para nós aqui seria meados de 2023, por ali, tá certo? Esse é o índice dólar Dixie no passado, uma década atrás. Agora vamos pegar o dólar nosso. Vamos lá. Esse é o mini dólar. 2020, crash. Próprio 2020/2021, alta, tá? 2021 de novo, baixa, tá? E agora nós estamos no meio da alta de novo. Mais acelerados os movimentos, bem verdade, sim, tá? Só que se a gente comparar as movimentações, o dólar estaria mais ou menos nessa fase aqui. Dólar atual. Certo? Desceu, subiu, desceu, subiu. Então, vamos lá. Desceu, subiu, desceu e subiu de novo. 4 fases, deixa eu desenhar melhor para vocês. 2020, 2021, 2021 e aqui estamos em 2022. Tá? Um W sem sair do lugar, ou seja, consolidado, máxima e mínima, certo? Vamos tentar traçar o mesmo paralelo no momento atual. Desceu, subiu, desceu, subiu, conservando máxima e vamos colocar também mínima aqui. Não é exato, pessoal, mas vamos colocar que pelo menos rima, certo? Legal. Vamos ver o que aconteceu com esse índice para frente. Estamos aqui em 2014, tá? Vamos tentar colocar que 2020 está nessas quedas aqui atuais, certo? E vamos pular para frente. Mais uma alta. Tá? Então, se a gente projetar mais uma alta para o doleta, tá? Ele vai achar um fundo, na minha expectativa, muito próximo dos preços atuais, tá certo? Muito próximo dos preços atuais. E se a gente fosse desenhar com a rima da história, tá? Ele faria o quê? Dá uma migué aqui, bom. Certo? Contexto atual, não existe verdade sem contexto. Biden está sofrendo, tá? Sofrendo com crise diplomática com a Rússia, principalmente. Isso faz o dólar se desvalorizar, porque os investidores tendem a acreditar que ele vai ter que autorizar mais receita ali, né? Estímulo para o setor militar, né? Para apoiar as tropas lá, mais gasto do governo, impressão de dinheiro pode estar no radar dos investidores, logo o dólar vai para baixo. Então esse é o momento que está fazendo o dólar, está socando o dólar para baixo. Por quê? A política monetária não está fazendo muito preço por hora. Tá? Por quê? Porque o foco no curtíssimo prazo dessa queda atual me parece ser muito mais o conflito geopolítico ali. Então, o mercado olhando para a taxa de desemprego subindo um pouquinho, pedido de desemprego, subindo um pouquinho devido ao Ômicron, algo de curto prazo. Tá? E o conflito geopolítico torcemos que seja de curto prazo também. Essa combinância de pedido de auxílio-desemprego subir mais conflito geopolítico, tomamos aí o dólar, toma aí uma água fria, tá certo? Mas o estrutural, que é a política monetária, que deve perdurar por anos, joga esse cara para cima, tá? Porque tá sendo mais rock. Então, assim, olhando para essa janela de dólar caindo no curto prazo, colocando um pouco de perspectiva da última grande crise subprime, a gente tende a ter uma retração do Ibovespa. Quem for ativo no mercado, então é interessante rebalancear e esperar novas quedas ao longo do ano. Tá? E para o dólar tende a se valorizar de novo em uma rápida, mas veemente valorização. Isso coloca, pessoal, em termos de alocação, tá? Setores que agora devem estar retraindo, que são os setores de commodities ou setores de exportadoras, tá? Mas que ao longo do ano devem voltar a subir, devem ter mais uma tendência, devem ter tendência, de fato, de alta, que são os setores que se beneficiam, por exemplo, do dólar forte. Então, enquanto vocês podem estar enxergando aí que dei um exemplo aqui, a Klabin, por exemplo, que eu tenho em posição, mas pode ser Suzano, pode ser JBS, pode ser ações aí ligadas principalmente à moeda americana como receita, né? Elas estão hoje retraindo, tá? Devido a esse mau humorzinho aí que nós temos do câmbio, por exemplo. Tá? Muito provavelmente deve ser isso o grande fazedor de preço de algumas delas, tá? Ou da grande maioria. Tá? Mas percebam que elas estão em tendência, tá? De alta. Certo? Estão em tendência de alta. Então, uma queda é bem-vinda. Estou usando a Klabin aqui, pessoal, mas vocês podem ver, podem olhar outros ativos que têm receita em dólar.
tá? Olhando para novas quedas, se o dólar realmente for dar mais uma expurgada, como deu lá em 2014, 2015, certo? Como fez aqui, ó, 2014, 15, a gente deve ter ainda a história se repetindo de ativos que são dolarizados ali, indo bem, tá? Se manifestando de maneira interessante dentro do Ibovespa, que a gente sabe que não representa o PIB, tá? Representa muito mais as blue chips exportadoras. Mas aqui, pessoal, um vídeo de contexto que pode ajudar você a alocar, ser ativo nas empresas de consumo. Para o ano de 2022 me parece muito justo, então rebalancia, tá certo? Quando voltar a cair, compra mais um pouco. Nesse rebalanceamento, obviamente não é vender toda a posição, mas deve ser um mercado para as ações de crescimento, por exemplo, muito mais parecido com o Ibovespa de anos atrás, tá? Então o mercado para varejo, o mercado para consumo, tá? O mercado para o setor imobiliário, me parece que está nesse ciclo aqui. Enquanto que o mercado das exportadoras pode, de repente, fazer um ciclo de alta, tá? E se distanciar aí de um índice macro como é o Small 11, por exemplo, tá? É isso que eu quis colocar para vocês, pessoal. Parcimônia com as altas atuais, né? 8%, 9%, 10%, tá? Das small caps, porque me parece que o estrutural, que é ali os indicadores macro e a política monetária dos países desenvolvidos, e o nosso aqui, põe freio nessas altas. Enquanto que o estrutural para as exportadoras deu o ar da graça, pelo menos para mais um trimestre, tá? Com inflação aí de petróleo, minério de ferro principalmente, as proteínas, China crescendo, tá? Então olhar para a China e olhar para a exportação, China e exportação, me parece que é o mais bacana aí se você quer ganhar vamos dizer assim, mais meses de movimentos de alta dentro da renda variável. Certo, pessoal? É isso. Espero ter colocado para vocês aí um insight agora dólar índice, para ajudar vocês aí nessa composição de carteira, tá? Dentro desse 2022 maluco, mas bastante volátil com bastante oportunidade. Tchau, tchau.